bem-vindos à edição de 8 de janeiro de 2015 do STP em linha. Um atentado a tiros na sede da revista do humor Charlie Hebdo deixou 12 mortos em Paris nesta terça-feira e abalou o mundo todo. São Tomé e Príncipe não ficou indiferente. Passo agora a ler a mensagem da Sua Excelência o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, endereçado ao Presidente francês, François Hollande, com relação ao ataque ocorrido ontem ao jornal francês Charlie Hebdo. O Presidente, 7 de janeiro de 2015. Excelência, foi com profunda consternação que tomei conhecimento do atentado perpetrado hoje em Paris, nas instalações de Charlie Hebdo, com registro de 12 mortos e 11 feridos, a lamentar. São Tomé e Príncipe condena inequivocamente esse ato de pura bárbara que busca pôr em causa a liberdade de se ser livre, o que jamais poderá ser aceito pela humanidade. Assim, nesta hora de dor e de luto, quero expressar à Vossa Excelência e por seu alto intermédio ao Governo do povo francês o testemunho do nosso pesar e solidariedade, rogando seus especiais bons ofícios de transmitir às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências. Estou certo de que a nação francesa saberá ultrapassar estas horas difíceis e reerguer-se com vista à persecução da senda do progresso de bem-estar para todos os franceses. Quero aceitar, Excelência, os protestos da minha mais elevada e diferentes considerações. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. O Sindicato dos Jornalistas santomenses também não ficou indiferente a este ataque abominável contra a liberdade de imprensa. O Sindicato dos Jornalistas santomenses, profundamente chocado com o bárbaro assassinato em Paris de 8 jornalistas e 3 caricaturistas do periódico Charlie Hebdo, vem por este meio expressar a sua total condenação de um ato abominável perpetrado contra profissionais dignos no exercício das suas funções. Este atentado terrorista representou um crime inqualificável contra os valores fundamentais da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do livre pensamento e da democracia. O Sindicato dos Jornalistas santomenses apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias enlutadas e à sua mais viva solidariedade aos profissionais da imprensa francesa. Os jornalistas santomenses juntam a sua voz à dos defensores da liberdade, da tolerância e da democracia que, em França e em todo o mundo, reafirmam a firme convicção que os valores do humanismo e da liberdade vencerão as trevas da bárbara e do extremismo. Somos todos Charlie Hebdo. O presidente do sindicato, Hélder Bexigas. Alguns jornalistas santomenses também condenaram este bárbaro ataque à liberdade de imprensa. Toda tentativa que visa silenciar os jornalistas é de facto condenável, porque os jornalistas, no exercício da sua profissão, devem ser livres e não pressionados, e daí que, enquanto jornalista, eu, portanto, quero aqui condenar este atentado e também pedir aos colegas que se solidarizem com os nossos colegas franceses nesta hora de dor e tristeza. É que estas tentativas que visam silenciar os jornalistas não nos encorajam, pelo contrário, animam-nos cada vez mais a ser contundentes, exercer a nossa profissão com maior liberdade e com todo o respeito, cumprindo as normas éticas e deontológicas. Portanto, isso não passa só apenas em França. Nós sabemos que há jornalistas que são mortos em frente de combate, em alguns países, sobretudo do Médio Oriente, onde há problemas. Por isso, eu acho que um ato deste não deve de maneira nenhuma afoitar os jornalistas. O que aconteceu, portanto, é uma ação, normalmente que nós chamamos de ação de cobardes, não é?
porque os jornalistas não estão ao serviço pessoal, individual de ninguém. Os jornalistas estão ao serviço do grande público. E sabe que este jornal, por aquilo que eu conheço, é um jornal que prima muito pela objetividade, humor, e sabe que o humor é algo que muitas vezes nós não conseguimos pelas fotografias, e nós ajudamos muitas vezes os leitores, no caso do jornal, né, que utilizam os cartoons para digamos, alimentar os textos. Os cartoons não são mais nada, peças satíricas, imagens icónicas que ajudam muitas vezes a interpretação. E não se pode ver que os jornalistas existem para destruir, os jornalistas existem para construir. Por isso que a nossa missão é de informar, educar e formar. Isto é que é o cerne do jornalista. Agora, normalmente as pessoas não aceitam, muitas pessoas que não gostam dessa liberdade de expressão, dessa liberdade de informação, e fazem o que fizeram. E nós não deixamos de lamentar essa questão como jornalistas, mas esses atos só dão mais força aos jornalistas. Esses atos não intimidam nunca os jornalistas. É bom que se diga, pessoas que pensam que, ao utilizarem esses atos macabros, que estão a intimidar os jornalistas. Pelo contrário, estão mais a encorajar os jornalistas. O Governo iniciou ontem a auscultação da população para a elaboração do orçamento do cidadão, com vista a recolher subsídios para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2015. O pontapé de saída foi dado no distrito de Lembá, onde o chefe executivo Patrício Trovoada, acompanhado pelos membros do seu governo, visitou várias comunidades da região norte da ilha de São Tomé, nomeadamente Vila de Santa Catarina, as roças de Hugo Vaz, Ponta Figo e Generosa. A auscultação culminou na Câmara Distrital de Lembá, com os líderes comunitários e a população em geral. Patrício Trovoada disse que o orçamento estará de encontro à necessidade da população. O chefe do Executivo disse ainda que a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2015 poderá vir a acontecer em finais do primeiro trimestre deste ano. Segundo Patrício Trovoada, todos os doadores internacionais já concluíram o seu orçamento para 2015. O chefe do governo lamentou o facto de que a emissão da TVS não chegar aos moradores de Santa Catarina. Para ele, essa é uma das muitas situações que já deveriam estar ultrapassadas. Nesta quinta-feira, o trabalho de auscultação foi em Lubata, um trabalho que decorrerá durante 8 dias e englobará todos os distritos do país, incluindo a região autónoma do Príncipe. Delfim Neves, deputado do PCD, Demóstenes dos Santos, ex-ministro do Comércio, Indústria e Turismo, mais Wilson Tavares, antigo diretor da DAF, do Ministério do Comércio, são os arguidos do processo de importação das 900 toneladas do famoso arroz podre. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal digital O Parvo e a Andimédia apurou a mesma junto das autoridades competentes. De acordo com o referido jornal, o Ministério Público formalizou acusações a 3 pessoas envolvidas no processo crime sobre a importação das 900 toneladas de arroz impróprio para o consumo humano. O referido jornal diz que Delfim Neves, Demóstenes dos Santos e Wilson Tavares foram notificados pelo Ministério Público esta terça-feira, 6 de janeiro. Assim sendo, Delfim Neves está a ser acusado de crimes de burla qualificada, de corrupção de substância alimentar e fraude fiscal de coautoria de abuso de poderes. Enquanto o ex-ministro de Comércio, Demóstenes dos Pires, e Wilson Tavares estão a ser acusados por crimes de burla qualificada, abuso de poderes, corrupção de substâncias alimentar e fraude fiscal. A firma Modelo e Alimentação Neves Limitada, responsável pela importação desse arroz, também é acusada neste processo de coautoria de crime de burla qualificada,
de fraude fiscal e corrupção de substância alimentar. Ainda neste processo, o Ministério Público pede que seja pago uma indemnização de mais de 11 bilhões de dobras ao Estado pelos danos causados ao país na importação do referido arroz. De recordar que o famoso arroz foi importado pela firma Modelo Alimentação Neves Limitada com fundo do Estado santomense e a investigação do Ministério Público durou cerca de 12 meses. Ministro da Economia e Cooperação Internacional, Agostinho Fernandes, reuniu esta manhã com as individualidades políticas do país, nomeadamente poder local e administrativo. O propósito do encontro foi de arranjar subsídios para a elaboração de um catálogo de investimento em São Tomé e Príncipe. Uma das grandes preocupações do atual governo, de acordo com seu programa político, é de combater a pobreza resultante do desemprego. Como tal, a aposta no sector privado nacional e a atração do investimento direto estrangeiro são os caminhos a percorrer pelo governo. O titular da pasta da Economia falou da importância do referido catálogo e, por outro lado, sublinhou o papel das atividades do guichê único de São Tomé e Príncipe. Nós o que queremos é, em conjunto, sabermos exatamente o que os investidores podem fazer em São Tomé e Príncipe. Em concreto, não apenas dizer aos investidores que há oportunidade no domínio da pesca, no domínio da agricultura ou no domínio do turismo, mas podemos dizer exatamente o que o investidor pode fazer, onde e com quem. Porque muitas vezes o que acontece é que nós recebemos investidores que querem investir, nós dizemos, ok, o país tem uma grande potencialidade turística, mas depois quando entramos no domínio concreto, o que eu posso fazer em concreto, nós não sabemos. E muitas vezes, quando nós dizemos, olha, há a possibilidade, por exemplo, de explorar Boca de Inferno, etc., etc., quando nós vamos fazer abordagem com o poder local, muitas vezes não é essa a perspectiva do poder local. Então é necessário que, em conjunto, nós possamos identificar, definir, seriar todas as oportunidades concretas de investimento em São Tomé e Príncipe, produzir um anuário, produzir informação digital que, em qualquer parte do mundo, o investidor, em qualquer língua, possa ter acesso a essas informações concretas, que periodicamente são atualizadas, no sentido de saber, quando ele vem para São Tomé, o que há realmente para se fazer em termos de investimento em São Tomé e Príncipe. A criação do guichê único veio ajudar bastante a melhorar o ranking de São Tomé e Príncipe a nível do in-business, ou seja, o ranking que o Banco Mundial faz da facilidade de negócio nos países. É um dos aspectos em que São Tomé e Príncipe está bem posicionado, porque efetivamente hoje a criação de uma sociedade comercial, que é algo que outrora levava às vezes meses para se fazer, é algo que pode ser feito hoje no próprio dia, se pagar urgência, ou pode ser feito num lapso de tempo relativamente curto, de 3 a 4 dias. Os presidentes das câmaras distritais presentes congratularam com a iniciativa e apontaram as áreas de investimentos dos seus distritos. Mas neste momento o potencial em Água Grande são serviços, prestação de serviços e turismo. Mas, como disse também o ministro, há em vários distritos outros tipos de projetos, nomeadamente a agricultura, não faz parte do nosso distrito, em Água Grande. A pesca, também temos muita pesca artesanal, tem que se repensar este setor, ou seja, tem que se trabalhar a nível de todos os distritos para nós identificarmos, de facto, quais são as áreas de investimentos para nós podermos elaborar o plano de investimento, ou seja, atualizar o nosso plano de investimento ao nível nacional. Outra perspectiva que nós temos ao nível do Distrito de Água Grande e não só, e nós congratulamos também com a iniciativa do Governo pelo facto de incluir as autarquias e a região autónoma do Príncipe nas tomadas de decisões para investidores que possam vir investir em São Tomé e Príncipe e mesmo investidores nacionais, ou seja, trabalhamos num plano comum onde qualquer tipo de investidor saiba de facto de que o poder local também está de acordo com este plano, ou seja, aonde nós podemos trabalhar em conjunto de forma que nós possamos evitar, como disse o Sr. Ministro, alguns conflitos institucionais. No meu entender, é demasiado importante e urgente a criação de um catálogo de investimento, porque permite, em primeiro lugar, o conhecimento real e de um modo íntegro
das potencialidades reais que o país tem a nível de investimento e de um modo, acima de tudo, concreto. Porque hoje, de facto, divagamos muito, falamos que o país é potencial a nível de investimentos, é bonito, é rico, é diversificado, mas concretamente não conseguimos ter informações para podermos trabalhar sobre elas. Em segundo lugar, permitir também que o investidor, ao chegar ao país, possa ter uma informação uniforme e concreta de acordo com o seu interesse para que ele possa ter uma ideia mais clara de como pode fazer o seu investimento e que ele, em certa medida, será bastante valioso não só para si, em jeito de retorno, como também para o próprio país. Sabemos que, essencialmente, mas hoje, não tão diferente do país, tem duas potencialidades que ninguém pode refutar. Tem a parte agrícola e a parte turística, essencialmente. Já que o país é dito essencialmente agrícola, criando uma política, uma sinergia concertada para que se possa explorar de modo coordenado essas duas potencialidades e que vamos trabalhar nesse sentido, creio eu que estaríamos a falar de uma forma muito profunda na apropriação dessas informações, não só por parte do poder local, como a execução dela por parte da população. Portanto, a elaboração do catálogo de investimento está em curso e espera-se que nos próximos tempos São Tomé e Príncipe venha a ter as políticas de investimento bem delineadas. A Unicef vai continuar a colaborar com as autoridades de São Tomé e Príncipe para concretizar os direitos das crianças no país, disse o representante da Unicef para São Tomé e Príncipe e Gabão, depois do encontro com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. O encontro aconteceu ontem no Palácio do Governo. Após os seus sucessivos encontros com os membros do 16º Governo, o representante da Unicef para São Tomé e Príncipe, Gabão, foi recebido na noite desta quarta-feira pelo chefe do Executivo, Patrício Trovoada. Um encontro que serviu para analisar a situação de cooperação entre o governo de São Tomé e Príncipe e a Unicef. O objetivo da minha visita com a Sua Excelência o Primeiro-Ministro foi inicialmente para me apresentar. Igualmente, analisamos a situação da cooperação entre o governo de São Tomé e Príncipe e a Unicef. E fazer também um balanço sobre os meus encontros com os outros ministros. Falamos também sobre o avanço dessa cooperação que tem como base a promoção, o respeito e a realização dos direitos da criança em São Tomé. Abordamos igualmente os diferentes aspectos da cooperação, nomeadamente a saúde das crianças, a nutrição, a educação e também sobre a proteção das mesmas, incluindo a proteção social. Eu pude assegurar ao Sr. Primeiro-Ministro da nossa vontade de continuar a colaborar com as autoridades de São Tomé e Príncipe para a concretização dos direitos das crianças. A realização dos droits des enfants. Este é o último encontro de Jacques Boyer com os membros do governo antes da sua partida na próxima sexta-feira. O representante da Unicef encontrou-se igualmente com o presidente da Assembleia Nacional. O Primeiro-Ministro promete pagar os trabalhadores licenciados ainda neste ano, um desejo manifestado por Patrício Trovoada ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Estado, numa audiência que aconteceu ontem no Palácio do Governo. Relativamente aos trabalhadores licenciados, houve uma promessa do Primeiro-Ministro deste ano, conseguirmos, portanto, pagarmos os trabalhadores licenciados, que são a esperança de todos, portanto, a ver se concluímos também essa polêmica que já arrasta há mais de 8 anos. Portanto, abordamos outras questões relativamente à situação do país. Obviamente que no quadro do programa de governo que se avizinha, tudo leva a crer que haja uma grande melhoria este ano para as nossas vidas. Os partidos da oposição santomense acusam o atual governo de estar a promover saneamento político na administração pública. O presidente do PCD já tinha feito tal acusação ao reagir sobre o discurso do fim de ano do presidente da República e o presidente da UDD fala agora de terapia de choque.
Após os 41 dias da governação do atual executivo liderado pelo Patrício Trovoada, a oposição diz que é cedo demais para fazer balanço, mas avança que até o momento o que se tem verificado são apenas os despedimentos na função pública. É cedo para se poder fazer um balanço desta governação, pois que nada de novo trouxe que não seja essa chamada terapia de choque que o Primeiro-Ministro fez referência, caracterizada pelos despedimentos na rádio e na televisão dos responsáveis pela administração pública. Todo o resto está tudo ligado aos boatos, às mentiras, tentando, em muitos casos, denigrir pessoas, denigrir figuras, não é? Questionado se o país vai ou não sofrer com a tal terapia de que fala, Manuel Diogo responde que só o tempo dirá e, por outro lado, deixou alguns apelos. Estamos cá para ver. Começou agora. A verdade é que aqueles que muitas vezes só estão em condições de dar palpites são aqueles que estão diante das coisas. Não têm, muitas vezes, competências acrescidas para estar nos locais que não têm competências, muitas vezes nem técnicas, e são pessoas de vez em quando autênticas delinquentes é que estão diante de alguns sectores neste momento. Basta ver que passam por meros cordeiros, não é? São lobos vestidos de cordeiros. Era bom que nós tentássemos seguir os discursos do Presidente da República, que ele já nos habituou a um discurso de inclusão, de unidade para o desenvolvimento, pois só assim podemos tirar o país do marasmo em que está. E todos sabemos que todos somos poucos, só dando as mãos, cada um no seu local, e com esse espírito efetivamente patriótico. Em relação às citadas acusações, o ministro da Economia e Cooperação Internacional, Agostinho Fernandes, diz que são alterações normais. São os últimos posicionados para dar lição a quem quer que seja sobre essa matéria. Portanto, as alterações que o governo está a fazer e outras que vai continuar a fazer são alterações perfeitamente normais a nível de setores onde é preciso que haja confiança política para a implementação da política do governo. As pessoas não estão à espera que pessoas, não é, que claramente ou têm uma perspectiva contrária ao governo, possam ser elas a vir implementar a política do governo com as quais elas provavelmente não estão de acordo. Sabe que em seu tempo a ADI também disse a mesma coisa, não é? Em 2012, quando entrou a Troika para o poder, o ADI escreveu que houve saneamento político e houve. Todos os quadros da ADI foram afastados da administração pública, restando apenas uma exceção, ou duas, que é a diretora do trabalho e a diretora dos cadastros, foram as únicas exceções de quadros do ADI que foram afastados, que mantiveram nos quadros de direção. Por isso, provavelmente, quando esses partidos estiverem no poder também, será a ADI a dizer que há saneamento político. Mas a verdade é que a perspectiva do governo é efetivamente de garantir essa coesão, mas essa coesão não implica que nos lugares de responsabilidade e confiança política tenhamos que trabalhar com pessoas que nós sabemos perentoriamente que não estão a favor da nossa política. Assim sendo, fica aqui expressa as análises de alguns partidos que estão na oposição e do partido no governo sobre mês e meio da governação do 16º governo da República. E é assim que nós pomos ponto final à edição de 8 de janeiro de 2015 do STP em linha. Je suis Charles.